Olá! Sabe, houve um tempo, e nem faz tanto tempo assim, que a gente acreditava numa história bem poderosa, a de que cada indivíduo tinha o poder de construir o próprio destino. Era uma narrativa sobre confiança, sobre ter controle. Mas e se essa história toda estivesse se desfazendo? Bora entender o que veio no lugar dela. Então, logo depois da guerra, nasceu um sonho muito forte. Teve até uma exposição famosa, A Família do Homem, que capturou bem esse espírito. A ideia era a seguinte: no centro de tudo estava o indivíduo. Autoconfiante, sabe? Capaz de pegar os pedaços do mundo e montar o seu próprio significado, a sua própria história. Alguém forte o bastante para resistir a qualquer tipo de tirania. Mas ó, aqui que tá o pulo do gato. Essa visão super otimista não era tipo uma lei da natureza. Era uma narrativa, uma história, e uma história muito convincente que acabou moldando a sociedade, a política e o jeito que a gente se enxergava por décadas. E aí vem a grande pergunta, né? O que acontece quando essa história que dava pra gente toda essa confiança e essa sensação de controle simplesmente desmorona e nos deixa meio que à deriva? Bom, para a gente entender bem esse colapso, vale a pena olhar para algumas figuras, como Tupac Shakur. Ele talvez tenha sido um dos últimos que realmente acreditou no poder dessas grandes histórias para inspirar uma mudança revolucionária de verdade. A visão de mundo do Tupac veio toda da mãe dele, que era dos Panteras Negras. Foi ela que ensinou para ele que a realidade que a maioria das pessoas via era na verdade uma fantasia, uma ilusão que escondia o verdadeiro jogo de poder. Então, para ele, a missão era clara: quebrar essa ilusão. E olha que interessante. Mais ou menos na mesma época, só que em outra parte do mundo, estava surgindo uma figura parecida nesse sentido. Abu Zubaydah, lá na Arábia Saudita, também estava procurando uma grande história para escapar de uma realidade que, para ele, era totalmente corrupta e sem sentido. É que na visão do Zubaydá, a riqueza que vinha do petróleo tinha corroído todos os valores, sabe? Deixou para trás uma sociedade sem alma. E aí, a jihad apareceu como essa narrativa poderosa, um jeito de se libertar de um mundo onde o dinheiro tinha tirado o significado de tudo. Só que, no fim das contas, esses dois sonhos de revolução falharam. A esperança do Tupac se afogou na violência, na desconfiança, e ele acabou concluindo que o medo era mais forte que o amor. Já o Zubaydah, ele viu a jihad se quebrar em facções rivais e, para piorar, uma lesão cerebral literalmente partiu a mente dele em fragmentos de memória. Então, enquanto esses grandes sonhos individuais morriam, um vácuo de poder e de sentido ficou para trás. E foi exatamente nesse vácuo que uma filosofia totalmente diferente começou a surgir. E ela não vinha da política nem de ideologia, vinha da ciência e dos computadores. Era um jeito novo de entender e, principalmente, de controlar a realidade. Olha, tudo começou com a teoria do caos, que basicamente mostrou que o mundo é complexo demais para a gente conseguir prever o resultado das nossas ações. Aí, com computadores mais potentes, veio a teoria da complexidade. A lógica era a seguinte: talvez a gente, os humanos, não consiga entender o caos, mas as máquinas podem ver os padrões escondidos ali no meio. E isso, gente, mudou tudo. O objetivo deixou de ser mudar o mundo para ser apenas gerenciar o mundo. Essa frase aí resume perfeitamente o centro dessa nova visão de mundo. Sentimentos, consciência, propósito, para o sistema, nada disso importa. É como na ciência, que não pergunta para um átomo por quê. Ela só observa e descreve como ele se comporta. O fator humano estava sendo pouco a pouco tirado da equação. E claro, essa ideia que parecia tão abstrata não ficou só nos laboratórios, né? Ela bem rápido começou a ser colocada em prática no mundo real por várias potências globais, e cada uma tinha os seus próprios objetivos, claro. E aí a gente vê três modelos bem diferentes surgindo. O Google, por exemplo, começou a usar nossos rastros digitais para prever e influenciar o que a gente compra. Já na Rússia pós-soviética, o Putin aprendeu a usar a raiva do povo para estabilizar o poder dele, gerenciando o caos. E a China começou a coletar dados do comportamento de todo mundo para criar um sistema de crédito social que basicamente recompensa quem anda na linha. Isso tem um nome: governança algorítmica. E o exemplo da China é o mais claro de todos. Pensa assim. É como a ideia daquele psicólogo, o B.F. Skinner, só que numa escala gigantesca. O Skinner mostrou que dava para treinar pombos usando recompensas. A China está fazendo a mesma coisa com os cidadãos, usando dados para dar crédito social para quem se comporta do jeito que o sistema quer. O que a pessoa está pensando ou sentindo, não importa. Enquanto isso, aqui no Ocidente,
O sistema de gerenciamento encontrou uma ferramenta diferente, mas olha, igualmente poderosa. Não era sobre recompensa, era sobre uma emoção humana muito, muito forte, principalmente na internet: a desconfiança. E o ciclo funciona de um jeito bem simples e, claro, muito lucrativo. As plataformas online sacaram que emoções fortes, tipo indignação e medo, geram mais cliques, mais compartilhamentos, ou seja, mais engajamento. E mais engajamento significa mais lucro. O resultado final é um sistema feito sob medida para manter a gente no estado constante de paranoia. Por quê? Simplesmente porque isso dá dinheiro. E o que a gente tem no final é um tipo de paralisia histérica. As pessoas ficam perdidas em teorias da conspiração, procurando pistas secretas em tudo, enquanto os problemas de verdade, como corrupção e desigualdade, continuam lá, intocados. A gente acaba preso num mundo de fragmentos, desconfiando de tudo e de todos, e o pior, sem conseguir sair do lugar. E é aí que a gente chega no hoje. Aquela história antiga do indivíduo confiante já era. Foi trocada por um sistema que nos gerencia usando a desconfiança. A sensação é que a gente está preso. E a grande pergunta que fica é: e agora? Qual é o próximo passo? Bom, daqui para frente parece que existem 3 caminhos possíveis. O primeiro é simplesmente aceitar esse mundo gerenciado, onde a gente troca liberdade por uma estabilidade controlada por algoritmos. O segundo é tentar voltar para um passado que a gente idealiza, mesmo sabendo que ele era cheio de problemas. E o terceiro, que talvez seja o mais difícil de todos, é ter a coragem de imaginar e construir um futuro totalmente novo. E para pensar nesse terceiro caminho, tem essa frase do antropólogo David Graeber, que é um lembrete muito poderoso. O que ele diz é que o mundo não é uma coisa fixa como a natureza, é algo que a gente constrói. E se fomos nós que construímos, a gente pode muito bem construir de um jeito diferente. De repente, a ideia de que temos o poder de mudar as coisas volta para a mesa, com tudo. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final. Esses sistemas que nos gerenciam hoje, eles partem de uma ideia, a de que somos fracos e previsíveis. Mas, e se essa ideia estiver completamente errada? E se toda essa desconfiança, toda essa ansiedade que a gente sente, não for um reflexo de quem nós somos, mas só o combustível que alimenta essas máquinas? Talvez, bem lá no fundo, a gente seja muito mais forte do que nos fizeram acreditar.